Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da fresadora CNC aí no canal. E eu queria agradecer muito vocês pela estreia aí dessa série, né? Eu não sei se vou fazer uma série ou não, mas o primeiro vídeo que eu coloquei da máquina, eu achei que o pessoal não iria se interessar muito, porque o meu canal aqui é um pouco mais de games e também das coisas que eu gosto de fazer. E como eu estava fazendo esse projeto fazia muito tempo, eu meio que perdi o entusiasmo com ele, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito feliz em saber que vocês curtiram aí a minha máquina CNC, a minha fresadora. E hoje eu tenho um pequeno projeto para fazer. Eu quero usinar o logo do canal, aquele Rzinho que nós temos aí, em MDF. Apenas para eu tentar mostrar para vocês se eu aprendi ou não a, a fazer projetos. E eu quero mostrar todo o projeto, todos os passos do projeto. Como a gente vai desenhar o vetor num programa para vetores. Depois passar ele para o Fusion 360, que é o programa para a gente fazer, realmente transformar esse vetor em um objeto e depois fazer os passos, né, da fresadora em volta dele. E aí por último a gente pega os arquivos do Fusion e coloca no Universal G-Code Sender, no meu notebook que eu deixei especialmente para a maquininha aí. E aí eu gravei toda a usinagem também da máquina. E eu vou comentar um pouquinho por cima, porque eu não quero que demore muito o vídeo, porque eu notei que o outro vídeo demorou demais. Então, se vocês quiserem ver apenas a parte da usinagem, eu vou deixar na tela aí o tempo para vocês avançarem no vídeo. Mas se vocês quiserem assistir ele todo, não tem problema, certinho? Então, vamos dar uma olhada em como começar esse projeto, como que a gente parte de um desenho para a peça final. Muito bem, galera, eu vou comentar aqui com vocês, dando uma olhada nessa pequena sessão aí de mais ou menos 30 minutos, eu acho que eu demorei para montar esse projeto. Eu comecei a fazer o projetinho no Illustrator mesmo, qualquer programa de vetor serve para fazer esse tipo de trabalho. Aí vocês estão vendo o logo do canal, eu já tinha ele preparado em vetor, e eu resolvi criar uma pequena ponta circular para simular o tamanho da fresa, né, de 3 mm. E simplesmente eu apenas juntei ali as duas cores, né, num caminho só de vetor, para fazer a fresa percorrer por fora. A minha intenção era percorrer por dentro da letra, só que aí eu teria que fazer uma letra de 14 centímetros, ela ia ficar muito grande, ia demorar demais. Então eu resolvi percorrer o desenho por fora. Salvei esse desenho em SVG, e aí abrindo aí o Autodesk Fusion, a gente pode importar o desenho SVG como se fosse esse vetor, né? E ele fica fácil de trabalhar aí no Autodesk Fusion. A primeira coisa que eu fiz foi apenas colocar um offset, né, tipo aumentar a borda da letra 1 milímetro para fora e ali por dentro também da pecinha. Como eu não tenho muita prática com esse programa, eu fico às vezes indo e voltando tentando entender o que eu estou fazendo ali certinho, né? Mas o que eu tinha que fazer era apenas fazer a extrusão da letra. E aí eu reprojetei os mesmos traços que eu havia pego desse R e coloquei na parte de cima mais ali 2 milímetros, né? Então ficaram 5 milímetros na parte de baixo e mais 2 na parte de cima, como se fosse esse detalhe aí, esse detalhamento do Rzinho. Só que nós temos aquela pequena diferença entre o P e o R, né? Como se fosse uma separação ali das duas letras nesse meu logo. Eu estava tentando utilizar as ferramentas do Fusion, mas é um pouco difícil você se acostumar ali. Não tem como puxar na parte de vetor igual ao Illustrator, né? Mas tem ali a parte de fazer arcos e eu consegui depois fazer esse arco aí. Aquele pequeno corte ele teria mais ou menos 1 milímetro de diâmetro ali para a broca poder passar pelo meio da peça. Só que a minha broca, o tamanho dela é de 3 milímetros e infelizmente eu não tenho, apesar de eu ter uma broca de 1 milímetro, dá muito trabalho ficar trocando a broca para fazer um serviço pequeno como esse aí, né? Mas o ideal seria ter feito com 1 milímetro, mas eu resolvi colocar um corte do tamanho da minha fresa. Sim, eu tô falando broca de novo, né, galera? Me desculpem, é fresa e não broca. Eu resolvi colocar um tamanho de 3 milímetros para utilizar essa fresa que eu tenho na máquina, assim eu não precisava trocar a fresa para outros trabalhos, né? Depois disso, depois que a gente planeja o modelo aí no Autodesk, a gente vai para a parte de manufatura e é onde você começa a preparar esse objeto para ser feito na CNC. Então ali eu coloquei na parte amarelinha um estoque, né, o tamanho da madeira que eu iria utilizar. Coloquei sem altura a mais, porque eu já sabia que o MDF que eu iria utilizar tinha 7 mm de altura.
E aí é uma questão de programar os passos aí. Eu estava tentando aprender alguma coisa, tentando fazer a limpeza daquele furo do R utilizando o sistema adaptativo. E ele é muito bom porque ele não força muito a fresa durante a usinagem, né? Mas eu estava tentando me dar bem ali com o programa porque ele é um pouco complicado para utilizar. Eu não sei se vai dar para ver certinho na tela porque eu vou gravar o vídeo em 720, né? Mas dá para entender ali que tem muitas configurações, várias coisas podem dar errado e você tem que estar sabendo o que você está fazendo ali para arrumar esses passos da máquina, né? O primeiro passo que eu coloquei fez errado porque ele basicamente limpou a peça por dentro. Então eu só tinha que inverter esse passo para poder limpar a parte de dentro ali. Apesar de ele não mostrar certinho, depois que eu inverti, aí sim ele limpou a primeira parte de cima desse R. E vocês podem ver que são pelo menos ali 4 passos para poder fazer essa usinagem de forma tranquila na minha máquina, tá? Isso é uma limitação da minha maquininha, ela é muito fraca, a construção dela não é tão forte e a micro retífica também ela não tem tanta potência para rodar, para arrancar pedaços assim da MDF. Então eu diminuí ali o passo de entre 0,5 milímetros. Isso eu achei muito interessante, é meio milímetro por passo. Então ali, como eu diminui uma altura de 2 milímetros, foram 4 passos para fazer aquela primeira parte ali. E lógico, depois disso eu fui montando os outros passos, então eu vou acelerar um pouquinho essa parte, mas dá para vocês verem como que eu fui planejando essa peça até conseguir o código final, né? Vocês podem ver a limpeza agora do meio do R, e foram mais 5 milímetros, né? Então por 2 na verdade são 10 passos naquela parte lá, o que é bem demorado, mas que bom que foi dando tudo certo depois. Na parte da usinagem a gente vai ver como que vai funcionar esse negócio de programar esses passos e a velocidade de deslocamento e tudo mais. Eu acabei descobrindo muita coisa também com esse projeto na minha própria máquina. Mas aí esse é um passo de contorno, então depois dos 2 passos ele vai fazer esse contorno em volta. Já dá pra gente começar a ver ali a parte do P da nossa letrinha, né? E depois eu copiei o mesmo esquema para a parte da perninha do R ali. Só tive que mudar alguns parâmetros para a fresa não bater no próprio MDF. Eu poderia comentar mais várias coisas desse programa porque ele é muito legal. Se você pegar a versão de... ele basicamente é de graça, né? Se você não ganhar mais do que 10 mil dólares por ano, aí, que eu acho que eu nunca vou conseguir isso aí. Então, dá para você baixar e também montar esses passos da máquina e salvar o código depois também. Eu modifiquei algumas coisinhas apenas para a fresa não bater no material depois, né? E continuei fazendo o passo final também da letra. E aí a gente passa para a usinagem daqui a pouco. E muito bem, finalmente chegamos aí à usinagem. Se você não pulou o vídeo, você viu projetando esses passos aí da máquina. Eu não havia percebido, mas depois eu vou falar o porquê que a máquina teve um comportamento meio estranho ali, né? Eu tive que trazer a mesinha um pouco para frente para a gente poder colocar o material a ser usinado aí. E eu quero mostrar para vocês essa técnica de colocar a fita crepe com super cola para poder prender a peça. Parece algo muito frágil, que não vai dar certo, mas é muito incrível o resultado final. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a fita crepe aí, pode ser qualquer uma delas, bem simples mesmo, para prender aí a nossa peça. E aí eu cortei o excesso mais ou menos, né? Tava meio nervoso aí fazendo as coisas na câmera, mas tudo bem. É só a gente deixar o mais lisinho possível e cortar também os excessos aí da peça para não acabar grudando na nossa fresa, né? Então é uma coisa bem simples. Primeiro a gente passa a fita crepe aí na nossa pecinha a ser colocada na máquina. Depois disso eu já quis acertar ali mais ou menos o local onde ela iria ficar. Não queria que ficasse muito longe também para poder filmar com a câmera, né? Agora é só a gente colocar um pedaço de fita crepe também na nossa mesa
No caso ali, a minha mesa de sacrifício é a MDF de baixo, só que como eu já havia grudado essa MDF aí em cima da minha tábua de sacrifício, eu acabei usinando ela no nível da máquina, então ficou até um pouquinho melhor para trabalhar em cima da tábua de sacrifício, né? Aí eu tenho uma garantia a mais que eu não vou estragar a máquina por enquanto. Muito bem, agora vem a mágica. Olha só que interessante isso aí. Apenas usando o super cola ali, a gente vai aplicar uma camada por cima daquela que a gente colocou ali na mesinha. Não precisa ser tão certinha, porque depois a cola vai escorrer um pouquinho, né? Mas é muito instantâneo mesmo o modo que ela gruda ali na mesa. Presta só atenção. Eu apenas coloquei, deslizei ali um pouquinho no local correto. E uns 2 ou 3 segundos, pronto, já está presa muito bem firme na mesa. Ó. Mesmo batendo com a mão ali, a minha pequena tabuinha de MDF não sai do lugar. Uma pequena coisa que eu acabei esquecendo é que eu não havia medido a tabuinha de MDF para ver se o nosso design iria caber dentro dela, né? Então eu utilizei esse paquímetro que eu acabei comprando também com a ajuda do dinheiro do canal aí. Essa maquininha tá sendo feita por vocês aí, vocês não sabem. E eu acabei medindo ali para ver o quanto que tinha de espaço, para ver se iria caber ou não. Lembre-se que o nosso design tinha mais ou menos, eu acho que 4 centímetros de altura, e aí deu para ver que tem 5 centímetros certinho ali o tamanho dessa tabuinha. Então, como estava tudo medido, tudo preso, tudo certinho, eu tive apenas que colocar a máquina no ponto certo e a gente poderia começar a usinar já a nossa peça. Muito bem, aí eu vou tentar dar um zoom aqui. Infelizmente eu não tenho um equipamento tão bom para ficar filmando de pertinho, não tenho câmera com lente nem nada, eu estou usando meu celular para poder fazer esse vídeo, tá? E eu vou acompanhar com vocês aí a primeira parte do corte. Lembre-se que essa aí é uma descida de de meio milímetro, né, na peça. Eu achei muito estranho porque estava dando tudo muito certo. A fresa estava se movendo bem rápido, não estava dando nenhum problema de acabar queimando a madeira. Vocês viram o outro vídeo, eu acho que vocês estavam esperando que ia ter a mesma qualidade, mais ou menos, né? Mas até eu fiquei surpreso no momento que ela começou a simplesmente entrar na peça e fazer o trabalho dela. Esse aí é o corte adaptativo e ele consegue encontrar um modo de colocar menos carga na fresa. E é lógico, eu vou acelerar o vídeo pelo menos umas 4 vezes aí para não ficar demorando cada um dos passos, né? Muito bem, e aí o segundo trabalho era fazer aquela parte do meio da letra R, e esse passo ele iria até o final da nossa plaquinha de MDF, né? Então são mais 5 milímetros até chegar à parte de baixo, e vamos acompanhar só a primeira parte do corte. Não muda muita coisa, né? Apenas 1 milímetro um pouco mais adentro do que o primeiro corte, mas dá pra ver que a máquina também fez com tranquilidade aí passos de meio milímetro. Eu estava sendo bem conservador porque eu não sei qual é o limite ainda da minha máquina. Bom, e agora vamos para a usinagem mais legal dessa peça aí, que é claro o contorno da pecinha. Eu tô olhando agora e eu achei muito estranho a minha fresa se movimentar desse modo que ela fez. Então, durante o vídeo vocês vão vendo que quando ela começou a acelerar um pouquinho, eu pausei a máquina para verificar o que estava acontecendo. E aí eu decidi diminuir a velocidade de deslocamento da fresa em 70% para ver o que iria acontecer, né? Para não correr o risco de entortar aí no meio da peça e a gente acabar perdendo o corte. Olhando no momento eu não entendi o que estava acontecendo para a fresa
começar a andar um pouquinho devagar e depois acelerar bastante e depois voltar a andar devagar. Mas agora que eu estou analisando o vídeo, eu entendi o que aconteceu. No programa do Fusion a gente consegue controlar a velocidade em que a fresa se desloca pelo material, e lá também há um parâmetro de fazer rampas. É como se o computador calculasse o movimento para a fresa ir descendo bem devagar para poder entrar no material com uma velocidade um pouco menor do que a velocidade de corte. E foi justamente isso aí que aconteceu. Eu havia programado uma velocidade de rampa e uma velocidade de corte diferentes. A velocidade de rampa estava com mais ou menos metade da velocidade de corte. Então é por isso que ela fica um pouquinho mais lenta e depois acelera, e depois um pouquinho mais lenta e depois acelera de novo. Bom, com os dois cortes ali concluídos, né, o do P e da pequena perninha do R, eu comecei a fazer esse corte em volta da peça e vocês podem ver que ela estava indo bem devagar e depois acelera mais ou menos 70% dos 960 milímetros por minuto, parece que é assim que a gente fala, a velocidade de deslocamento aí da peça, né? Mas quando esse primeiro corte já deu certo, eu falei, bom, agora é só a gente acelerar no tempo e ver a maquininha recortando aí basicamente a nossa letra da pecinha de MDF. E é claro, depois de toda essa usinagem, é só a gente fazer uma pequena limpeza e olha só a facilidade com que a peça sai da nossa fita crepe ali. Ó. Ele cortou até um pouco mais da fita porque eu acabei colocando um pouquinho mais do passe porque eu achei que não iria cortar a peça, né? Mas fez um corte certinho. E aí vocês podem ver que apesar das rebarbas aí em volta por causa dessa fresa de um corte só, né? Eu tenho aí a peça que a gente acabou fazendo em basicamente 1 hora, né? Meia hora para fazer o design dela e dos passos e tudo mais. E mais uns 20 minutos, eu acho, de corte para essa pecinha aí. Tudo bem que é um resultado talvez não tão satisfatório, mas como é o meu primeiro resultado, que eu gostei demais. Eu fiz isso aí de uma vez só e eu achei muito legal que saiu certinho, igual a gente tinha idealizado. Eu estou muito feliz com o resultado final dessa peça aí. Beleza, galera? Então é isso aí, todo aquele trabalho, todo esse tempo de usinagem para fazer uma pecinha desse tamanho aqui. Eu estou muito feliz mesmo de conseguir projetar, idealizar um negócio desse daqui em apenas, acho que foi 1 hora mais ou menos de trabalho. E é muito legal você conseguir colocar já os passos da máquina e ele fazer tudo de uma vez só, não tem nenhum erro. O único erro que aconteceu ali que eu tive que impedir a máquina de continuar foi que na velocidade do corte do contorno ela começou a ir um pouco rápido demais a velocidade que eu coloquei, então eu diminui para 70% da velocidade de deslocamento da broca. Mas mesmo assim eu estava achando muito estranho ela fazer a curva devagar e depois acelerar para fazer as partes retas. Eu não, talvez alguma configuração do Fusion que eu tenha mudado e não tenha visto, né? Mas mesmo assim eu estou muito feliz de ter conseguido fazer algo tão bobinho assim, mas que até que é bem preciso, né? Ficou bem legalzinho aqui como a gente tinha idealizado antes, né? Infelizmente essa parte do R aqui ficou com um vão de 3mm, né? Igual eu falei para vocês, porque eu não tenho como ficar trocando a fresa da máquina. Minha maquininha não está muito boa para ficar trocando fresa e eu não testei as velocidades com a fresa de 1mm, mas se eu tivesse testado eu poderia fazer só essa parte aqui com uma fresa menorzinha, né? Mas são coisas para a gente aprender depois. Mas eu queria agradecer também algumas pessoas que me inspiraram a conseguir fazer essa máquina. O Lincoln Bohac, que é um cara que faz máquina CNC faz tempo já. E inclusive ele fez algumas máquinas com peças mais comuns do dia a dia aí. E funcionou muito bem, e ele já fez máquinas muito gigantes. E ele que me inspirou a começar a terminar a minha máquina, né? Também o Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Essa série Manual Maker dele me ajudou pra caramba a querer finalizar o projeto de uma vez, né? Finalmente cortar madeira e terminar de montar ela. Então, eu achei isso aí muito legal também. E é claro, agradecer a todos vocês que assistiram o primeiro vídeo e esse aqui também, eu espero, né?
e que me deram muita ajuda aí, mesmo que na forma de faz mais vídeos sobre ela, na forma da empolgação, né? Isso daí ajuda pra caramba mesmo. Então esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. É um projetinho bem simples pra gente fazer aqui o logo do canal. Provavelmente mais pra frente eu vou tentar fazer algumas coisas mais complexas na máquina. Eu tô planejando já trocar a micro retífica para uma tupia laminadora, eu acho que eu já falei isso aí pra vocês. E tá muito próximo mesmo de eu conseguir fazer essa mudança. Inclusive eu acabei não mostrando na máquina, mas eu fiz algumas modificações para ficar um pouco mais precisa a máquina. E eu acho que dá pra ver isso aí, né? Ficou bem legalzinho aqui. Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo de hoje e quiserem mais vídeos da máquina também, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação dele e também do meu canal. Vocês podem deixar algum comentário com alguma coisa que vocês querem que eu faça com a maquininha. E a gente se vê no próximo vídeo. Certinho? Falou galera, valeu!